Bom, então deixa eu botar aqui a notícia mais grave, um dos maiores escândalos de todos os tempos na história política do Brasil, é a entrevista do cinegrafista da Jovem Pan, estarrecedora entrevista que ele concedeu à Folha de São Paulo. Ele entregou o Tarcísio de Freitas, entregou o Tarcísio, entregou a própria Jovem Pan, diz que está com medo, né? Porque ele fala assim, não sei com quem a gente está lidando. Bom, o cinegrafista se chama Marcos Andrade, é extremamente experiente. Ele foi cobrir lá a questão de Paraisópolis e filmou o tal do tiroteio. O que ele constatou ao filmar o tiroteio? Que agentes policiais à paisana e um agente da ABIN à paisana estavam atirando. Eram eles que estavam atirando. Isso confirma, então, a fala de ontem do Joaquim de Carvalho, que é um repórter que amassa barro, foi ontem a Paraisópolis, vai trazer uma grande reportagem, e o Joaquim fala, olha, foram os seguranças do Tarcísio que atiraram, né? Então não houve atentado. Os seguranças do Tarcísio mataram uma pessoa que estava passando de moto, o nome dele é Felipe. Esse Felipe tem 3 filhos, o Joaquim falou com parentes, né? Então a campanha do Tarcísio, ou o próprio Tarcísio, eles são capazes de matar para chegar ao poder, né? Então eles mataram uma pessoa. Bom, não existe pena de morte no Brasil. Não se sabe se essa pessoa está envolvida com crime ou não. Essa é uma outra questão, né? Bom, e aí o que eles fazem? Eles mandam o repórter da Jovem Pan apagar o vídeo. Quando chega essa ordem, eles vão lá para um QG da campanha do Tarcísio e alguém chega para o Marcos Andrade e fala assim, olha, querem falar com você. Ele falou, porra, aí tem coisa estranha. Ele que grava o diálogo, ele grava o áudio a partir do celular dele, né? E aí tem o tal agente da ABIN que manda ele apagar. Ele fala que mandou tudo para a Jovem Pan. O mais grave acontece depois ainda, não. O mais grave, evidentemente, é o assassinato cometido pela campanha do Tarcísio de Freitas. Depois disso, o que acontece? A campanha do Tarcísio liga na Jovem Pan e pede a cabeça do cinegrafista, porque ele não apagou, né? Ele mandou o vídeo integral. Então, a Jovem Pan agora vai ter que se explicar. Cadê o vídeo com a íntegra das imagens, né? A Jovem Pan não demite, mas a Jovem Pan propõe que ele faça o seguinte, vai lá e grava um vídeo apoiando o Tarcísio de Freitas, né? Então a Jovem Pan também é conivente com o crime. Você tem o crime do Tarcísio, você tem a pressão sobre o jornalista, a pressão sobre a emissora de comunicação, e você tem o crime da Jovem Pan que pede que ele grave um vídeo em apoio ao candidato. Ele está com medo, ele precisa de proteção, ele precisa ser protegido por todas as entidades que defendem o jornalismo, porque ele é ameaçado pelos milicianos e ele é ameaçado pela emissora que trabalha para os milicianos, no caso, a Jovem Pan, né? Então a gente está aqui diante de um crime cometido por alguém que quer governar São Paulo e chega disposto, inclusive, a cometer um assassinato para dizer que foi recebido a tiros. Não, ele é que chegou atirando na favela de Paraisópolis. A gente sabia disso, né? Desde o começo, estava claro que era mais um auto-atentado, lembrando outros eventos, né, que podem ter acontecido na história do Brasil, porque esse é o método tradicional da extrema-direita. Tarcísio não pode ser governador de São Paulo, não tem a menor condição moral de governar um estado tão importante quanto São Paulo. Caso seja eleito, depois de ter participado de um assassinato, a campanha dele participou de um assassinato, efetivamente, tem que ser impugnado, tem que ser cassado, né? Mas esperamos que os paulistas despertem antes disso, porque estão diante do crime organizado tentando se implantar no estado de São Paulo. Gravíssimo, parabéns ao Marcos Andrade, que teve a coragem não só de gravar esse crime cometido pela campanha do Tarcísio, como também de conceder uma entrevista à Folha de São Paulo, né? Tony está dizendo aqui, Tarcísio é bandido, né? Então os paulistas agora têm que, na verdade, tem que cair a ficha dos paulistas, né? Pelo amor de Deus, né? Não podem permitir que uma campanha criminosa, né, tome de assalto o estado mais próspero do país. Quando a gente acha que já viu tudo, né, aparece uma história como essa. É realmente chocante, né? É isso mostra a gravidade da situação do país e das ameaças que pesam sobre o povo brasileiro e, no caso particular, sobre o povo paulista, que está na iminência de tomar uma decisão, e a gente espera que essa decisão seja uma decisão correta, justa, racional, votando no Haddad no próximo domingo,
e conjurando de vez esse perigo desse agente das milícias bolsonaristas governar o nosso Estado. Tem que tirar o chapéu, Zé, também para a investigação da Polícia de São Paulo, porque a Polícia de São Paulo, embora o Rodrigo Garcia apoie o banditismo miliciano, a Polícia de São Paulo não se deixou levar pela farsa, né, de que teria havido um atentado, estão conduzindo uma investigação independente, e agora esse cinegrafista da Jovem Pan, que provavelmente vai ser demitido pela Jovem Pan, porque ele expôs a Jovem Pan, ele precisa de proteção, ele precisa de proteção policial, ele precisa de proteção das entidades de imprensa e precisa de todo como é que eu diria, apreço, né, dos jornalistas, porque ele está defendendo exatamente o trabalho jornalístico nesse caso, né? Enfim. Total solidariedade a ele e acolhimento, né? É um tema que, de fato, deve ser abordado pelas entidades, ABI, FENAGE, sindicato aqui, local. Exatamente. Precisa tomar providências urgentes sobre isso.